o Deus da Bíblia, o Deus dos crentes. Senhor amado, Deus poderoso, nós te glorificamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem planos e projetos, propósitos na vida de cada um de nós. Nós aqui chegamos porque o Senhor assim nos tem dado esta graça. Outros na distância, ó Deus, além dos oceanos, estão nesta hora também, Senhor, sendo alcançados, porque de igual modo o Senhor lhes tem dado a sua graça. Ó Deus, que cada um de nós saiba reconhecer as grandes obras que o Senhor tem feito por nós e possamos nos enquadrar, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e que nossa própria alma não venha a se perder. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. E como diz a tua palavra, não andeis por vista, mas por fé. Porque, ó Deus, nós temos aprendido que a fé enxerga aonde os nossos olhos jamais alcançarão. Por isso, nos ensina nesta manhã, nos admoesta, nos adverte, nos edifica, traze-nos à memória as tuas palavras, Senhor, e glorifica o teu nome e nos ajuda a escapar da condenação vindoura. Assim nós te suplicamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na sequência do nosso estudo do seminário do profeta Daniel, nós queremos pular, tem algumas coisas aqui, umas narrativas que elas são, que vai desde o começo do capítulo 10 até lá o meio do capítulo 11, e são narrativas com um contexto histórico muito fundamentado. O que é história? Quando nós falamos de história, nós estamos falando de fatos ocorridos, né? Ocorridos, são coisas que já aconteceram. Isso é história. Enquanto não acontece, ainda não é história, pelo menos no nosso mundo, né? Então, existe aí uma série de passagens bíblicas, versículos aqui do livro de Daniel, capítulo 10 até a metade do capítulo 11, que são fatos, história. Coisa que, se você pegar livros de Isaac Newton, livros de Flávio Joséfo, você vai ver isto que Daniel está narrando, você vai ver eles narrando ali historicamente, que o reino tal do norte invadiu o reino do sul foi, voltou, fez, aconteceu, entende? Então nós não vamos nos deter a esse tempo, apenas vamos trazer a informação de que são fatos históricos. Porém, nós temos visto na Bíblia que a Bíblia, ela é tanto história quanto profecia. A Bíblia é simbologia. A Bíblia, então, ela mostra num fato histórico, ela mostra uma simbologia, uma profecia, uma situação espiritual, tipo, Davi tirou as suas vestes reais e dançou diante do povo. Ah, tá. Ele representava o reinado messiânico, em que Jesus Cristo ia despir-se na sua glória e manifestar-se no meio do povo. Tá. Moisés casou com uma mulher de Cusi, uma terra lá da África, né? Moisés casou com uma mulher estranha, tá? Embora muitos tenham criticado e pagado caro por isso, Moisés representava o próprio Cristo, tanto que Moisés foi arrebatado, e muita gente entende erroneamente que ele tenha sido sepultado. Moisés foi arrebatado, nós já provamos isso na Bíblia, e Moisés representa o reinado de Cristo. Então, quando ele casou-se com uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, estava representando que Jesus Cristo se casaria, buscaria uma família fora dos termos de Israel, ou seja, essa mulher representava então a igreja. Nós sabemos, então, com Moisés nós vemos história, e com a ação do Espírito Santo nós vemos a profecia. Isto é a Bíblia. É assim exatamente que funciona. Então, nós temos os fatos históricos
e temos sim os fatos proféticos. Você vê que muita gente diz assim: a Hitler era o anticristo que a Bíblia mencionava. Tudo se enquadra naquele camarada. E como se enquadra? E, no entanto, Hitler, né, aquela besta horripilante, não passa de uma simbologia, porque ainda não era a hora dos fatos realmente acontecerem. Mas ali demonstra uma intenção de Satanás de realizar um domínio mundial, domínio esse que se completará neste século que nós estamos vivendo, né? Mas não foi com Hitler em 1900 até 1945, 44, na questão da guerra. Não era projeto de Deus ainda que o mundo ficasse unificado nas mãos do diabo naquela época. Deus ainda tinha um plano, mas o diabo está tentando realizar os seus projetos o tempo todo, mas Deus está bloqueando, porque Apocalipse fala de um anjo que segura os 4 ventos que sopram sobre a terra. Então, existe um anjo, ou seja, uma ordem de Deus segurando os 4 ventos. Vento significa mover espiritual, e tudo que acontece sobre a terra é um mover espiritual, né? O mundo jaz no maligno, então o anjo está lá segurando os 4 ventos, ou seja, eles só sopram quando Deus dá a ordem para que eles possam soprar. Então Hitler está ali, aparentemente ia dominar o mundo. Historiadores dizem que se simplesmente Hitler não tivesse cometido a besteira de dividir o seu exército, que ele mandou: vamos agir mais rápido, vamos mandar uma parte da tropa para cá, outra parte da tropa por ali. Se ele não tivesse feito isso, dizem os historiadores que ele teria dominado o mundo. Só que Deus lá na frente já tinha dito assim: vou deixar ele ir porque eu sei que ele vai cometer essa besteira. Quando ele dividiu o seu exército, perdeu a força e perdeu a guerra, perdeu aquelas atitudes bestiais. Então, o que nós vemos? O que nós vemos? Hitler não é o cumprimento daquela profecia de que o anticristo iria reinar. Ele não é um cumprimento, mas quem olhar hoje para a profecia vai dizer assim: pô, essa profecia está falando de Hitler. Essa profecia é Hitler estampada, do princípio, meio ao fim, é Hitler. E, no entanto, não é. Se tornou apenas história, se tornou apenas simbologia. Hitler era como um fato profético, da simbologia das coisas que virão acontecer. Então, o livro de Daniel, partindo lá do capítulo 10, invade o capítulo 11, ele vem o tempo todo falando dessas coisas. O reino do norte vai contra o reino do sul, e no reino do sul acontece isso, aquilo outro. Depois o reino do norte vem novamente, acontece aquilo outro, e vai mostrando essas guerras todinhas. Quando você abre o livro dos historiadores, dos pesquisadores, né, da história mundial, você vê tudo isso concretizado, você vê tudo isso ocorrido, acontecido diante dos teus olhos. Mas o que nós queremos ver são os fatos proféticos de tudo isso. Isso é o que nos interessa, porque a simbologia ou a tipologia dos fatos históricos que aconteceram há algumas décadas de anos aí para trás, nós vamos ver que isso vai acontecer novamente agora, no século 21. Isto vai acontecer agora, sendo que tudo aquilo que aconteceu, Lenin, o maluco lá do comunista, Stalin, o louco do comunismo, Hitler com a Alemanha e o nazismo, Mussolini lá na Itália, como era aquele camarada? Na Itália tinha um camarada que criou o fascismo, Mussolini, né? Mussolini na Itália. Aquilo tudo que o mundo contemplou, aquilo tudo que hoje é história,
para nós. Nós veremos aquilo tudo unificado num governo que a Bíblia chama de a besta. E agora, no século 21, imagina, eu quero dizer uma coisinha para você. Mussolini na Itália arrebentou. Ele arrasou, ele assassinou, assim, na estrada que vinha pela frente, ele assassinava. Era uma besta, era um rolo compressor. Lenin, Stalin, na antiga União Soviética, meu irmão, o número de mortos só na Ucrânia, a doutrina comunista matou, só na Ucrânia, eu estou falando de só um país, a doutrina comunista matou 40 milhões de pessoas. Dá para você contar isso? Praticamente uma nação inteira dizimada de jovens, idosos, crianças. A doutrina comunista matou 40 milhões de pessoas. Estima-se que a doutrina comunista já tenha matado mais de 100 milhões de pessoas. Será que algum de nós tem ideia do que é esse número? Será que algum de nós consegue entender o que é esse número? Veio Hitler e fez uma lenha só de judeus. Estima-se que ele tenha matado 6,5 milhões de judeus. Só de judeus. Mas nós sabemos que Hitler invadiu um monte de nação. Hitler acabou com a Polônia. Hitler deixou a Polônia num deserto, acabou com a Polônia. Os poloneses nem imaginavam, de repente, quando eles viram os aviões já estão passando em cima, jogando bombas, tropas vindo por baixo, arrasando. Agora tu imagina Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, tudo junto. É isso que nós veremos neste século 21. Todos eles entram com uma simbologia do que vai acontecer agora, no século que nós estamos vivendo. Neste século 21, eles virão. E o número de mortos será uma coisa muito grande. E nessa história toda, em que haverá essa unificação, esse governo da besta que tinha a pata de um animal, a cabeça de outro, o corpo de outro, a cauda de outro, lembra disso? A parte superior da perna é de outro animal, ou seja, aquilo está mostrando, né, o símbolo do dragão, um símbolo mitológico, está mostrando que haveria unificação de várias nações, denominando-se a besta. E nós vemos até nações bem específicas nesta história, nações que hoje têm um caráter bem assassino. Então, o que nós vemos? Neste século 21, nós veremos, não entenda mal, logicamente, porque nós não acreditamos em reencarnação. Nós veremos no século 21 Hitler, Stalin, Lenin, Mussolini, todos juntinhos, assentados num trono, governando sobre toda a terra. Qual foi a grande perseguição? Quem foi que ofereceu resistência a esses governos? A igreja. A nível de Estado e privilégio, e muita gente se rendeu à vontade. Mas sempre aqueles cristãos verdadeiros ofereceram alguma resistência. E o resultado foi o quê? Morte para os chamados crentes. Bastará pronunciar o nome de Jesus para receber a pena capital. Por quê? Porque Jesus é evangelho. Evangelho é ideologia, evangelho é lei, evangelho é doutrina, evangelho é regra de vida. E no entanto, o que vem aí pela frente é uma outra ideologia, uma outra regra de vida que, como a Bíblia diz, vai dominar o mundo. Ninguém tem para onde fugir. O escape para os servos de Deus se chama uma porta do arrebatamento, né? E um pouquinho antes disso, uma porta do
martírio. Este será o final da era da igreja. Ele vai ser marcado pelos martírios, como aqueles que estão debaixo do altar, e a resposta é dada a eles, e o arrebatamento da igreja. Isto é o que vai acontecer. Quando? Agora. Neste século 21. Nós veremos uma espécie de ressurgimento daqueles governos bestiais, só que desta vez o diabo vai reinar. Stalin, Lenin, Mussolini, Hitler, todo mundo tentou dominar. Deus permitiu que eles fossem até determinado ponto, depois Deus jogou-os por terra. Mas desta vez, não. Eles levarão, o seu intento até o fim. Por quê? Porque o intento deles agora é um projeto do próprio Deus. Antes eles tinham já esse intento, e Deus não os permitiu concluir. Por quê? Porque o tempo de Deus ainda não estava determinado. Só que agora, como a Bíblia diz que Jesus Cristo volta no século 21, como a Bíblia diz que Satanás vai reinar no século 21, como a Bíblia diz que no século 21 Israel estará cercado pelas potências mundiais, como agora a questão é século 21, isto virá e vai governar, vai dominar, O irmão Alessandro estava falando hoje pela manhã comigo que o Papa está pedindo um governante mundial para administrar as economias mundiais. O Papa está pedindo um governante mundial. Que coisa interessante. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que nós estamos vivendo? Então, esta é a realidade do momento que nós estamos vivendo e do que é dito aí a nível de simbologia nestes capítulos 10, 11 de Daniel. Nós vamos seguir então lá no capítulo 11, no versículo 27, diz: também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. O que o anjo está falando com Daniel? Que Deus é quem determinou um tempo. Embora os homens estão à mesa fazendo as suas tramas, estão organizando as suas situações, é Deus quem bloqueia, é Deus quem deixa seguir, é Deus quem faz acontecer, é Deus quem impede, é Deus que põe espírito de loucura, o espírito de divisão, é Deus que está no controle de tudo. E como os seus projetos são em salvar a humanidade, Deus, ainda que dê ao homem o livre-arbítrio, ele vai em cima desse livre-arbítrio do ser humano, traçando os seus planos gloriosos de misericórdia para os que creem e de justiça para com os que não creem. Então, no verso 28, então o homem viu, tornará para a sua terra com grande riqueza, o seu coração será contra o quê? Como diz a sua Bíblia, a minha diz a Santa Aliança. O que diz a sua aí? Como? Santo concerto. Tá, então vamos. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então quer dizer, o que é a Santa Aliança? Vamos seguir. Verso 29, no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. O que a sua Bíblia diz sobre esses que desampararam a Santa Aliança? Como eles são chamados? Santo Concerto. Quem que a Bíblia diz que desamparou a Santa Aliança? Como diz lá? Santa Aliança. Ah, tá. Então, algumas versões bíblicas, sabe como chama esses aqui que desampararam a Santa Aliança? Os prevaricadores. Alguém tem essa versão bíblica aí? De prevaricador? Ninguém?
Vê como é importante nós termos, como temos na nossa sala, umas 10 ou 12 versões bíblicas, né? Então, está falando de quem? Está falando de próprios judeus que estarão indo ou desprezando a aliança de Deus. Então, seguindo, verso 31, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Por exemplo, aqui, né, até esse verso 31, diz que ele vai profanar, etc., e vai estabelecer a abominação desoladora. Nós vimos, historicamente, que aconteceu algumas coisas interessantes. Teve uns governos, os tais de Etíoco, Epifano, uma dinastia desses camaradas, que invadiram o templo em Jerusalém. Arrasaram com a Terra Santa, isso está nos livros de história. E eles estabeleceram uma abominação desoladora. O que eles fizeram? Acabaram com o sacrifício dos judeus e, para profanar o santuário, eles sacrificaram aquilo que os judeus mais odeiam. Sacrificaram porcos no altar. Foi uma abominação desoladora, foi algo horrível. Mas o Senhor Jesus diz assim, olha, quando vocês ouvirem o que foi dito pelo profeta Daniel, que a abominação desoladora está lá instaurada, olha, o que Jesus diz? Cai fora, foge para os montes, sai fora. Não é isso que Jesus diz? Porque quando vocês ouvirem que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está lá colocada, sai fora, porque a coisa ficou feia para o lado de vocês. Foge. Por que Jesus diz foge, se o martírio é uma glória? Porque ele está falando para os judeus. Martírio é glória para a igreja. Se judeu não se converter e virar a igreja, o martírio dele não adianta de nada, ele está fora do projeto. Então, para ele não é martírio. Martírio é para nós que estivermos enquadrados no projeto de Deus. Eu estou andando na vontade de Deus, alguém me mata, é martírio. Mas eu estou fora do projeto de Deus, alguém me mata, é lástima, é pranto. É apenas... abater, sepulcro, é uma coisa assim, velório, né? Melhor dizendo, é apenas um velório. Se eu estou fora do plano de Deus e alguém me mata, é só mais um velório. Mas se eu estou no plano de Deus e alguém me mata, aí não. Aí há festa no céu. É bem diferente. Aí é mais um para somar debaixo do altar de Deus. Então Jesus está falando, vocês judeus, quando vocês veem aquilo que foi dito lá pelo profeta Daniel, até mesmo por quê? Porque talvez, quando isso esteja lá muito intenso, lá dentro de Jerusalém, talvez a igreja já não esteja nem mais por aí. Talvez a igreja já não esteja nem mais por aí para ver que realmente o anticristo se assentou num templo em Jerusalém. Talvez a igreja não esteja nem mais aí, né? Embora possa se pensar de formas diferentes. Então, vocês viram isso? Foge, porque a coisa ficou feia para o lado de vocês. Mas e a igreja? A igreja não foge nunca. A igreja é sal da terra, é a luz do mundo, a igreja tem que se apresentar. A igreja tem que ser conduzida como ovelha ao matadouro. A igreja não foge. Cala a boca. Não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. A igreja não foge. A igreja encara. A igreja mantém a sua posição. Por quê? Porque ela tem o seu sangue para derramar e esse sangue tem valor. A igreja tem o seu resgate, que é o derramamento do seu próprio sangue, na confissão de Cristo Jesus. Mas os judeus, vocês quando vê o cara lá, sai fora, judeu.
que a coisa ficou feia para o lado de vocês. Mas e a igreja? Não, a igreja não foge. A igreja tem que pregar. A igreja tem que se apresentar, a igreja tem que iluminar o mundo, a igreja tem que espetar com a espada do Espírito Santo os que habitam sobre a terra. A igreja não foge. A igreja está sempre mostrando a cara. Aí vem, prendeu, não tem problema não. Quando vocês forem levados ao tribunal, vai como ovelha muda ao matadouro, essa é a ideologia para a igreja. Mas para os judeus, Jesus está dizendo, foge, foge. Mas quem vai fugir? Quem não fez aliança com o cara, né? Como nós vimos aqui. Bom, nós vamos seguir então aqui. O que aconteceu? Vamos aqui ainda nessa observação. O homem foi e colocou porcos em sacrifício no altar. Isso aí foi uma abominação desoladora. Porém, este não é o final da história. Quando Daniel está falando aquele detalhe ali e o Senhor Jesus confirma lá no Evangelho, ele está falando de um homem que assentar-se-á, como Paulo diz, né? Assentar-se-á no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Então nós vemos historicamente está cumprido. E quantos historiadores eu já vi cometer esse erro dizendo assim, isso aqui já se cumpriu. E ele vem com a história em que todo mundo olha e diz, realmente já se cumpriu. Mas nós sabemos que não se cumpriu. Aquilo que aconteceu passa a ser somente uma tipologia e uma espécie de sinal profético para o que virá a acontecer. Porque é neste século 21 que realmente aquilo terá o seu cumprimento total. O anticristo vai reinar agora e vai ser uma abominação desoladora, reinando de um templo em Jerusalém, com aliança com quem? Com os próprios judeus. Isso aí, para você deixar isso penetrar na sua cabeça, você tem que ficar um pouco doido. É uma coisa meio absurda. Que pessoas que tenham os pergaminhos em mão, que os profetas maiores de toda a história da humanidade passearam no seu solo. Os grandes sinais, prodígios e maravilhas foi feito com eles, né? Retiraram-se da sua terra, conseguiram voltar. Coisas inacreditáveis aconteceram com aquela nação. Livramentos incríveis, para no final da história eles estarem apertando a mão do diabo. É isso que vai acontecer. Então aqui no verso 32, diz, aos violadores da aliança. Você tem outra palavra aí, não? Como fala alto? Os violadores do concerto. E para esses violadores, tem alguma palavra nova por aí? Não. Então vamos. Aos violadores da aliança, ele, né, o cidadão, com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então ele está falando no verso 32, que aos violadores da aliança, ou seja, judeus que vão se corromper, vão abraçar o anticristo, serão atraídos com lisonjas, quer dizer, presentes, exaltação e coisas desse tipo. Nós vamos seguir então aqui para o verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Então, os sábios entre o povo, esses vão continuar fazendo o projeto de Deus. Esses serão martirizados. Esses vão cair pela espada. Mas aqui está dizendo que são os sábios entre o povo, né? Pode ser alguém até lá da nação judaica que tenha visto alguma verdade, que tenha entendido a voz da restauração, que tenha entendido o evangelho, embora o camarada seja judeu, mas ele está pregando uma realidade que ele discerne, ou enfim, coisas desse tipo que podem ser entendidas de muitas formas. Vamos seguir aqui. 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos,
até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Veja como é interessante, alguns dos sábios cairão para serem o quê? Provados, purificados, embranquecidos, mas alguns dos sábios, né? Ou seja, alguém que já está discernindo, tem sabedoria, Deus ainda vai branquear essa situação, purificar, vai apertar, enfim. Verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Essa passagem do verso 36 nos lembra aquele chifre, né, que se levanta e fala grandiosamente, o chifre que tem olhos, que se engrandece, que abate todo mundo. Então aqui, isso aqui está praticamente sendo uma repetição. Verso 37, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulher, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Essa passagem bíblica do verso 38, ela nos dá um entendimento de que o camarada, ele tem uma postura, né, esse cidadão aí, esse homem vil, em que ele despreza tudo que ficou para trás. Tudo que ficou para trás ele despreza, e ele tem lá um Deus dele mesmo, porque diz ele não vai honrar os deuses dos seus pais, sabe? Ele vai falar contra o Deus dos deuses, que é o Deus verdadeiro, o Deus do céu. Ele tem uma postura em que ele está simplesmente desprezando tudo que ficou para trás. Sabe o que significa isso? Que ele está implantando no mundo uma nova visão. Você poderia dizer assim, nova era. Pode ser que tenha tudo a ver, né? Não está aí, não existe uma organização da nova era falando que brevemente a humanidade vai receber um líder e esse líder vai receber um mantra, né? Um maitreya, o maitreya da nova era, um líder espiritual para conduzir a humanidade. Isso aqui, essa passagem do verso 37, né, que nós lemos, sim, pode estar justamente nos reportando a isso, em que, já que ele não vai honrar nenhum Deus que jamais ele conheceu, nem os seus pais, ele não tem nenhuma visão do passado. Então ele vai trazer algo para o mundo que será uma completa novidade. Ou seja, ele não terá nele uma doutrina católica de adorar boneco de gesso, né? Nem terá nele uma doutrina espírita de invocar o espírito dos mortos ou uma doutrina de reencarnação. Não, quando esse camarada surgir, ele trará para o mundo uma novidade. Tudo que é passado, você observa que não faz parte da ideologia dele. Então ele traz para o mundo uma nova visão. Ele traz para o mundo uma nova ideologia, uma nova maneira de ser. E diz que ele não terá desejo ao amor das mulheres, né? Aí a gente diz assim, poxa, será que o camarada vai ser um homossexual? Falar em homossexual, né, vou aproveitar a oportunidade, eu assisti a um programa de televisão, acho que foi ontem, e também foi mencionado que o fato está na internet, que 2 lésbicas nos Estados Unidos adotaram um menino como filho, né? 2 lésbicas adotaram uma criança. Dá para você imaginar uma coisa mais horrenda do que isso? Aí as 2 lésbicas nuas tomam banho com a criança. E a criança, o que a criança fez? Pegou uma faca, o menino, e cortou o seu órgão genital.
seu órgão sexual masculino é o menino, estou falando do menino, né? O menino se decepou, se mutilou. Aí os psicólogos foram interrogar o menino. Por que você fez isso? Não, o papai e a mamãe não têm. O papai e a mamãe não têm. Aí você acha que a história terminou aí? Irmão, esse mundo, eu olho para esse mundo e digo assim, esse mundo tem que ter fim. Se Deus botasse um botão na minha frente, se eu não apertava. Queria saber de mais nada, esse mundo me enoja, esse mundo, eu tenho aversão a esse mundo. Como se não bastasse, o menino se mutilou, dizendo, não, papai e a mamãe não tem isso, então eu não tinha que ter. Uma criança de, acho que era 11 anos ou menos, uma coisa assim. Sabe o que as lésbicas responsáveis por essa criança conseguiram? Agora tu imagina que tipo de justiça é esse, hein? Conseguiram na justiça. Você sabe o que elas conseguiram na justiça? Conseguiram que essa criança fosse pega, eu interpreto, como uma cobaia, sem nenhum valor, e injetaram nela uma série de substâncias hormonais para que as características dessa criança, como características normais do seu DNA masculino, isso não aparecesse, isso não viesse a ser exposto. Então, só depois, quando ele fosse maior de idade, aí ele escolheria o que ele gostaria de ser, se ele quisesse ser homem ou se ele quisesse ser mulher. Você entende isso? Você entende que no mundo que nós estamos vivendo, é que nem Ló, né? A Bíblia diz que Ló habitava numa cidade e ele afligia a sua alma, ele sentia um peso horripilante sobre si de todo aquele lixo imundo que ele contemplava. E Ló habitava na cidade nas áreas de Sodoma e Gomorra, onde o homossexualismo e o lesbianismo era algo intragável, horripilante. E essa história que você está tendo acesso agora, que você pode ver na internet, está lá na internet, para o mundo inteiro ver. Quem pode suportar um lixo desse? E nós ainda pegamos alguns pastorizinhos, pilantras sem vergonha, servos de Satanás, que ainda fazem parte das passeatas de intolerância, dando a mão a homossexuais e sendo rodeados, cirandados por lésbicas. É porque eles vão para o mesmo lugar, né? Então, meu irmão, só abrir esse parêntese. O anticristo é alguém que não terá desejo ao amor das mulheres. Não ter desejo ao amor das mulheres, visto que isto é algo que está intrínseco, faz parte da criação, né? Eu acho muito interessante observar os adolescentes, né? Eu fico escondidinho entre aspas, né, irmão? Fico assim no meu canto, faço de conta que eu não estou olhando lá. Daqui a pouco eu vejo os adolescentes, como eles, tanto os homens quanto as mulheres, né? Como eles observam-se um ao outro com aquele olhar que você já vai vendo que já não está sendo mais aquela inocência, tipo aquele olhar, não, aquele olhar mais detalhado. Por quê? Porque faz parte, Deus o criou assim. Deus o criou assim, ele não vai ter como fugir disso. Deus o criou assim. Ele pode no futuro escolher, não, eu vou que nem Paulo, eu vou me dedicar à obra de Deus. Tá, Paulo, embora tenha feito aquilo, depois ele dá as suas cartas lá, ele conta um monte de coisa, e a gente vê que Paulo é, na verdade, uma pessoa que luta contra a sua própria natureza. Jeremias, o grande profeta, Senhor, eu quero me casar. Deus falou assim, não toma mulher nessa cidade não, para o teu bem não toma mulher, porque eu vou arrasar tudo através do império da Babilônia. Mas Jeremias queria casar. Mesmo sabendo que a cidade ia ser destruída, que ia ser difícil ter uma mulher, que ia ser difícil ter filhos, Jeremias está pranteando, ele queria casar. Por quê? Porque Deus tinha posto isso dentro dele. Agora, o anticristo não terá desejo pelo amor de mulheres. Por que ele não terá esse desejo? Se olhando para ele, nós veremos um corpo de homem.
É porque quando um homem é possuído pelo diabo, os seus sentimentos são neutralizados. Falamos, acho que na aula passada do seminário, se não me falha a memória, sobre a questão de possessão demoníaca. A possessão demoníaca é algo que consegue, inclusive, perverter os sentimentos de uma pessoa. Ela não sente, você pode atravessar, se a pessoa está possessa, você pode atravessar uma espada na pessoa, enquanto o demônio a estiver possuindo, ela morre ali, possuída, e sem saber o que a matou. Ela perde, ela não tem mais, tu pode beliscar que ela não sente, pode bater que ela não sente, pode rachar o crânio da pessoa que ela não sente. Isto se chama a possessão demoníaca. Outra coisa também, uma pessoa que está possuída pelo diabo, ela não esboça nenhum sentimento, nem de amor, ela em si, ela, né? Não estou falando demônio, não. Ela não esboça sentimento nem de amor, nem de ódio, nem de paixão, nem de compaixão, nem de misericórdia. A possessão neutraliza a alma, neutraliza o sentimento da pessoa. Então você vê aonde a grande massa dos homossexuais surgem é no espiritismo, exatamente onde acontecem as possessões demoníacas. Eu só estou falando isso aqui com tanta clareza na esperança de algum delegado macumbeiro estar nos ouvindo. Então, a possessão demoníaca, ela neutraliza os sentimentos das pessoas. Muita gente diz assim, não, eu não queria ser um homossexual, eu nasci assim. Não, ele não nasceu assim. Muitos foram possuídos desde criança e hoje têm os seus sentimentos pervertidos. Eu vi muito disso dentro da doutrina de Candomblé e Quimbanda, Umbanda, essa linha de espiritismo mundo afora, em que pessoas, né, homens iam lá, o demônio dizia assim, eu quero que você trabalhe para mim, você precisa fazer a cabeça, deitar no rancor, já me foge até a memória o nome dessas coisas, bom, graças a Deus. Então, aí quando o camarada homem deitava para o santo, quando ele se levantava ali depois de, conforme, 18 dias, 21 dias, coisas assim, ele deita homem, quando ele levanta, ele já levanta rebolando, e quando uma mulher passa perto dele, ele sente ódio, mas quando um homem passa perto dele, ele se arrepia e sente vontade de ir atrás. Por quê? Porque o demônio consegue, né, influenciar e mudar a maneira como a pessoa vai ter até os seus sentimentos. Cá entre nós, o homossexualismo é um ato tão horrendo e tão podre que só em pensar já dá náuseas. Então, irmão, isto é a possessão demoníaca, e assim será o anticristo, um homem que não terá desejo por mulheres. Ou seja, aqui que a Bíblia está dizendo, quando diz que um homem não terá desejo por mulheres. Se o homem é um admirador nato da mulher, um homem olha para o cabelo da mulher, o homem olha para os pés da mulher, olha para a sandália que ela está usando, olha o óculos, depois esse óculos combinou com você, né? Olha para a blusa, essa blusa é interessante, combinou com aquela pessoa. O homem é um admirador da mulher, por quê? Porque quando Deus olhou para o homem e disse assim, caramba, o homem está quieto lá no canto, está tristão, né? Aí a Bíblia diz assim, para o homem não se achou ninguém que agradasse a ele. Não foi isso? Deus, na sua infinita onipotência, sabedoria e onisciência, disse, eu sei o que vai agradar o homem. Foi lá, fez o homem cair no poder, vou assim dizer, tirou uma costela e construiu a mulher. Não é verdade? Então, o que mais atrai os olhos de um homem na sociedade? Não é o tigre, não é o leão, não é o voar da águia, não é. É a figura feminina, é aquilo que mais agrada aos olhos do homem, é aquilo que mais pode mexer com o sentimento de um homem, ao ponto de eu tenho catalogado vários pastores que perderam o ministério por causa desse sentimento. Para você ter ideia o quanto um homem se sente atraído
Pela figura feminina, a ponto de homens terem perdido o ministério, e quanta gente já perdeu ministério por causa desse sentimento. Mas se o anticristo não vai ter esse sentimento, significa que ele está possuído pelo diabo, e os seus sentimentos, os mais fortes, estão neutralizados. Se esse sentimento está neutralizado, todos os outros estão. Quem é o anticristo? É um corpo sem nenhuma expressão, conduzido por Satanás. É um cara que não vai ter momentos de sobriedade. Este será o anticristo. Um cara que ele não vai ter momentos de sobriedade. Ele vai assinar papéis sem saber que está assinando. Ele vai dar ordens sem saber que está dando aquelas ordens. Você está compreendendo? Vai ser só um boneco possuído pelo diabo. E aí o mundo vai encarar muitos dos seus horrores. Coisas que homem nenhum determinaria, o anticristo vai determinar. Por quê? Porque não é o homem em si, mas aquele que o está possuindo e usando toda a sua estrutura. Isso será o anticristo, aquele que não terá desejo por mulheres. E muitas vezes a gente pode pensar que seria um homossexual no poder. Isso não está descartado, mas essa outra questão dos sentimentos neutralizados, com toda e absoluta certeza, também não está descartada. E essa aí você pode acreditar que é a mais real dos fatos. Bom, deixe-me ver aqui. Tá, nós paramos no verso 38. Então, vamos terminar esse pedacinho aí. 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Veja bem, com o auxílio de um Deus o quê? Estranho, né? Deus estranho? Caramba, para a gente imaginar um Deus estranho, tem que surgir uma novidade aí, né? Então, vamos lá. Agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Quer dizer, o camarada vai ter poder e possessões, um domínio tão grande. Quem fizer aliança com ele, se render ao reinado dele, vai receber muito privilégio. E cá entre nós, o que mais esse mundo de mercenários que nós conhecemos, as lideranças, os poderosos do planeta Terra, o que mais eles querem é posição, é destaque. Então não vai ser difícil para o anticristo reunir o mundo todo debaixo do seu domínio. No tempo do fim, verso 40, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte arremeterá contra ele carros, cavaleiros, e com muitos navios entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa. Essa terra gloriosa aí, até então nós temos visto como a terra de Jerusalém. E muitos sucumbirão, quer dizer, vai arrasar Israel, mas do seu poder escaparão esses: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Por que ele chegará ao seu fim ali e não haverá quem o socorra? Por quê? Ele veio conquistando tudo, veio arrebentando com tudo, e aqui diz, ele entrará na terra mais gloriosa. Ele montará as suas tendas. Você viu, naquela época dos impérios, eles saíam, montavam tendas em determinada área estratégica para guerrear contra uma determinada cidade. Então diz que ele montará as suas tendas aonde? Onde que ele montará as suas tendas? Entre os mares
e o Monte Santo. Alguém tem alguma versão diferente aí? Entre os mares e o Monte Santo. Outra versão bíblica, ela me diz, sabe o que? Esses mares aqui, ela chama, montará sua tenda ali entre o grande mar. Você sabe aonde é esse lugar aqui? Esse lugar aqui, ele é exatamente o vale do Armagedon. É exatamente o vale do Armagedon, aonde até os historiadores dizem que a grande batalha final da humanidade será naquele lugar. E aonde a Bíblia mostra claramente. E ou seja, grande mar, né? O Mediterrâneo e esse Monte Santo, ou seja, o grande mar é um título dado ao mar Mediterrâneo. E esse Monte Santo é ali a cordilheira do Carmelo, onde temos ali alguns montes importantes, tipo Sião e parece Horebe, que é o mesmo nome, né? Tem dois montes ali que tem o mesmo nome, eu não sou lá, essas coisas de história, mas parece que são esses montes, o Monte Sião e o Monte Horebe. Alguém pode confirmar isso mesmo? Monte Sião e Monte Moriá, tem o mesmo nome. Então, essa área ali, existe uma cordilheira, uma cadeia de montanhas ali nas terras de Israel, e esses montes todos da Bíblia estão ali, praticamente no mesmo lugar. E aqui, entre o mar e essa cordilheira do Carmelo, nós temos o vale do Armagedon. Então, aonde o camarada foi, ele se colocou no vale do Armagedon, ele se colocou de frente para a nação de Israel. Aí o que a Bíblia diz? Entre os mares, glorioso e santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Por quê? Porque quando ele chegar lá, embora ele vá invadir a cidade, como diz Zacarias 14, vai trucidar um monte de coisa, mas quando ele chega lá, está chegando o fim da permissão que Deus deu a ele para reinar. Os 7 anos estão se completando, e agora, no vale do Armagedon, Jesus Cristo se manifesta em glória, no Monte das Oliveiras, com o resplendor da sua glória, faz com que a carne dos inimigos apodreça, seus olhos saltem da órbita, e nesse exato momento, o sangue dos inimigos chega ao freio dos cavalos. E a Bíblia diz que os sepultamentos naquele lugar demorarão 7 anos. Você já imaginou que são 7 anos enterrando corpos? Nesse vale do Armagedon, nós temos aí documentários mostrando o vale do Armagedon. Meu irmão, é uma planície incrível. E aonde todos os grandes generais de guerra, Churchill, o inglês e tantos outros, disseram: aqui está, diante dos nossos olhos, um grande vale para uma bela batalha. Aqui se decide quem é o exército mais poderoso. Porque ali cabe tudo, é um vale imenso. Pode pegar exército à vontade e jogar naquele lugar, e botar eles para brigar e ficar assistindo de arquibancada. Ali vai ver quem vai sobrar. Porque hoje as nações não se confrontam tanto. Uma está escondida por uma ilha, o outro está escondido por outro vale, por um monte, mas se jogar todo mundo ali, ali vai ver qual é o exército mais forte. E essa é a declaração de muitos poderosos do planeta Terra, esses que gostam de botar os outros para brigar, enquanto eles ficam traçando as suas estratégias de fuga, né? Até hoje ninguém sabe cadê Hitler. Porque enquanto ele botava os outros para se matar, ele já tinha a estratégia de fuga dele armada. E assim com grandes líderes aí dessas horrendas coisas que o mundo tem contemplado. Bom, nós vamos dar uma paradinha por aqui, apenas registramos que o inimigo chega ao vale do Armagedon, e ali quando ele chega, Deus está determinando que o seu tempo de reinado chega parcialmente
ao fim, porque nós sabemos que depois ele vai voltar, tá ok? Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta?